Após soberania em 2020, São Paulo sofreu 12 gols nos últimos 3 jogos contra o Flamengo. O São Paulo recebe o Flamengo neste sábado, às 20h30 de Brasília, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Rogério Ceni entra em campo precisando acabar com a sequência negativa recente enfrentando o rival rubro-negro. Para isso, o elenco tem o ano de 2020 como inspiração. O São Paulo foi massacrado nos últimos 3 jogos contra o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o tricolor foi goleado por 5-1 no Maracanã e por 4-0 no Morumbi, partida que marcou a expulsão de Caleri logo no início do jogo, o que foi fundamental para abrir caminho para que o rival rubro-negro não tomasse conhecimento dos donos da casa. Neste ano, no primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo até fez um jogo parelho com o Flamengo no primeiro turno e em parte da etapa complementar, mas na reta final da partida a individualidade de alguns atletas falou mais alto, e os donos da casa acabaram saindo de campo com o triunfo por 3-1 no Maracanã. O Flamengo fez nos 3 confrontos mais recentes com o São Paulo tudo o que não fez nos últimos anos encarando o rival, já que o tricolor ficou sem perder para o rubro-negro entre o fim de 2017 até o início de 2021, pouco mais de 4 anos. Neste período, as duas equipes se enfrentaram 9 vezes, com o São Paulo conquistando 6 vitórias e somando outros 3 empates, com 17 gols marcados e apenas 6 sofridos, incluindo uma classificação contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2020. Fato é que os tempos são outros, e o Flamengo, com um elenco cada vez mais estrelado, figura mais favorito do que nunca. Neste sábado, o time comandado por Dorival Júnior deverá ir a campo com uma formação alternativa, já que na terça-feira receberá o Corinthians, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Libertadores. Entretanto, a equipe considerada reserva conta com nomes como Arturo Vidal, Everton Cebolinha e Marinho. Pelo lado do São Paulo, a situação é semelhante. Na próxima quarta-feira o tricolor enfrenta o Ceará, em Fortaleza, pela volta das quartas de final da Sul-Americana, e, por isso, deverá enfrentar o Flamengo também com uma formação alternativa, conforme o próprio Rogério Ceni sinalizou ao vencer o Vozão no jogo de ida por 1-0 no meio de semana. Se eu botar daqui 60 horas os mesmos jogadores para jogar contra o Flamengo, o Atlético Goianiense fez isso. Venceu o Corinthians e depois foi no Maracanã com os mesmos 11 jogadores. Então, tenho que ter energia, porque para jogar contra o Flamengo, se você não tiver o mínimo de energia, você é engolido, disse Ceni.